Salve, rapaziada ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e está no ar mais um giro de notícias aqui no nosso canal, hoje para tratar sobre um tema muito importante, que é a possível antecipação das férias dos jogadores brasileiros a partir de hoje. O Sindicato dos Atletas Profissionais já está com essa proposta na mão e ainda hoje deve sair uma posição sobre esse assunto. O calendário seria completamente reformulado. Vamos destrinchar esse papo, vamos falar sobre a volta do Jorge Jesus para Portugal. Ele já não está mais no Brasil, se reuniu com a família dele, o Vasco está em busca de um novo técnico, tem muitos assuntos pipocando, mesmo com a situação do coronavírus que está paralisando o nosso calendário aqui no Brasil. Bom, evidentemente, com essa nova doença que está assolando todo o planeta, não só aqui o Brasil, a gente tem efeitos em todos os setores da economia, em todas as indústrias. E na indústria do futebol não é diferente. Ainda não há data para retorno das atividades. Aqui no Rio, as atividades estão suspensas nos clubes por tempo indeterminado. E claro, os clubes já estão sentindo na pele o prejuízo que essa paralisação acarreta. O Azeite Royal, por exemplo, que patrocinava Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco e o Maracanã, já cancelou esse contrato. No caso do Botafogo, a situação é grave porque a gente está falando do patrocinador master. Isso sem falar na perda de bilheteria, venda de camisa, que evidentemente vai cair drasticamente. Então, esse prejuízo ele só vai aumentar com o passar do tempo e os clubes evidentemente não podem ficar de braços cruzados, precisam pensar numa alternativa. Já existe um comitê com representantes de clubes das séries A, B, C e D, e esse comitê se reuniu para pensar numa solução imediata para essa situação. O que foi proposto? Uma antecipação das férias dos jogadores, que normalmente acontece de 5 de dezembro, mais ou menos, a 5 de janeiro, no inicinho de dezembro até o início de janeiro. No caso do Flamengo, em 2019, não foi assim porque disputou o Mundial de Clubes, então caso uma equipe brasileira chegue a essa disputa, isso muda um pouco, mas no geral todas as outras equipes entram de férias mais ou menos nesse período. A ideia é iniciar a partir de hoje, caso o Sindicato dos Atletas Profissionais tope essa proposta, o início das férias por 30 dias. Como isso aconteceria? Os clubes pagariam 50% dessas férias agora, imediatamente, e o restante no final do ano para tentar minimizar o impacto desse prejuízo por conta do coronavírus. E aí, por se tratar de um período de calendário que está rolando, está paralisado, mas está teoricamente em andamento, os jogadores não ficariam de pernas pro ar. Seria feito um treinamento específico, individualizado na casa de cada um, as comissões técnicas montariam um programa de treinos e ia acompanhar, na medida do possível, o desenvolvimento desses atletas e depois desses 30 dias voltariam às atividades. Mas, evidentemente, isso vai depender do tempo de paralisação do campeonato, porque caso esse período seja de 60 dias, por exemplo, a ideia já é outra. Aí aconteceria a suspensão dos contratos em vigência. Não haveria, teoricamente, um prejuízo para os atletas, pelo menos das equipes principais, porque os contratos seriam prorrogados por esse período. Eles não receberiam agora, mas haveria a prorrogação do contrato. Então o prejuízo é de não receber nesse momento, mas eles não perderiam 2 meses no seu contrato total. Agora, isso engloba todos os clubes. Para os clubes grandes, maravilha, daqui a 2 meses eles vão retomar o fluxo de caixa normal, mas os clubes pequenos já vão ter uma dificuldade muito maior. Por mais que os estaduais recomecem, não sei se vai haver fluxo de caixa suficiente para essa prorrogação de contrato, mas infelizmente essa vai ser uma consequência desse Covid-19, que vai, como eu disse, está afetando todas as indústrias e vai impactar diretamente todos os clubes de futebol. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, um dos advogados que atuam no futebol mais brilhantes,
ele foi quem puxou a palavra, ele é um dos representantes desse comitê, e ele falou sobre isso, ele citou inclusive o caso do Barcelona, que já está contabilizando prejuízos, e ele cita o Barcelona, que é um dos clubes mais bem estruturados do planeta, se está tendo prejuízo, imagina os clubes aqui do Brasil que não estão nesse patamar. Mesmo o Flamengo, Palmeiras, os clubes mais estruturados e com mais capacidade de receita vão sofrer o impacto dessa paralisação. Agora, se daqui a alguns dias, 15 dias, não se sabe, ou um mês, que seria teoricamente o menor dos prejuízos para os clubes, os portões fechados forem suficientes para as atividades, os jogos voltarem, a coisa vai ficar mais tranquila. Porque com essa antecipação das férias, as férias teriam que acontecer de qualquer jeito. Se as atividades voltarem daqui a um mês, na prática a gente vai ter a perda desses 15 dias iniciais de paralisação, que a contar da última segunda-feira, quando as atividades de fato paralisaram, seria apenas uma semana, se as férias começarem a partir de agora, a partir de hoje, segunda-feira, dia 23 de março. Vamos ver que situação vai de fato acontecer. Se os atletas toparem essas férias, vai ser uma solução relativamente interessante, porque aí o calendário, que acaba no início de dezembro, acabaria no fim de dezembro, um pouco antes do início das festas. No dia 23 de dezembro, a gente deveria ter a paralisação do calendário brasileiro e mesmo assim é possível que precise fazer algum tipo de adaptação no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, já que os estaduais já estão em andamento e precisam ser finalizados. Ou seja, o prejuízo é certo em todos os níveis. Vai haver prejuízo e o que os clubes estão tentando fazer é minimizar esse prejuízo que evidentemente vai acontecer. Falando especificamente do Flamengo, o técnico Jorge Jesus se mandou para Portugal, mas evidentemente ele vai voltar, tem contrato em vigor. O Flamengo está tratando da renovação do contrato com ele, mas nesse momento ele quis se reunir com a família dele, quer ficar perto, né, dos seus entes queridos. Evidentemente todo mundo fica preocupado, ainda mais quem já tem uma idade mais avançada, porque o risco é muito maior, então todo mundo quer ficar perto dos seus entes queridos, amigos, familiares, enfim. O Jorge Jesus está em Portugal, mas assim que a poeira baixar, que as atividades voltarem, ele retorna ao Brasil. O Vasco ainda não tem a definição do seu treinador. Esse é um assunto prioritário, a gente já falou aqui sobre vários nomes que estão na mesa. O Vasco nessa semana deve avançar nessa situação. Claro que também passa por uma resolução sobre esse calendário, como vai ficar, mas o Vasco está tratando isso como um assunto prioritário, como deve ser. Beleza, galera? Peço para vocês deixarem o like, se curtiram o vídeo, deem essa moral pra gente que é muito importante. E se for novo no canal, se inscreva, clica aqui no botãozinho vermelho, ative as notificações e não deixa de mandar o seu comentário. Fala aí o que você está achando, acha que essa é uma solução bacana, antecipar as férias dos jogadores pode ser uma solução que impacte da menor forma possível no futebol, já que, como todos sabem, algum impacto vai acontecer. Fala aí o que você acha e amanhã eu estou de volta aqui com mais um Giro de Notícias.